Olá, eu sou o pastor Adejana Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o livro de Primeiro e Segundo Reis. E hoje, dando continuidade, então vamos estudar sobre a divisão do reino. Bem, o objetivo geral desta lição é ressaltar a importância de ouvir conselhos, e os objetivos específicos são elencar as principais causas da divisão do reino, apresentar as falhas e más decisões de Roboão e pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão. Bem, vamos inicialmente relembrar alguns momentos então históricos da nação de Israel. Todos lembram que após a entrada do povo na terra prometida, que é relatado no livro de Josué, a nação de Israel, que era uma comunidade tribal, começou a se desenvolver como uma nação. O modelo social era um modelo teocrático em que Deus era o supremo mandante, governante, mas no livro do Juízo nós vemos então esse sistema entrando em decadência. O povo não obedecia mais a Deus. É assim que o livro de Juízes relata um ciclo então do pecado, cada um fazia o que queria e o sistema ou o modelo social teocrático ele foi enfraquecendo. É quando o povo então pede um rei. Isso está em 1 Samuel no capítulo 8. E a partir então deste momento, o povo passa do modelo teocrático para o modelo monárquico. Mas o modelo monárquico ele também não sobreviveu ao tempo. Nós vamos ver isso mais na frente. Inicialmente, esse modelo monárquico ele é um modelo de monarquia unida. É um período que nós chamamos de monarquia unida, que foi o período de Saul, de Davi e de Salomão. Esse período durou do ano 926 ao ano 931 antes de Cristo. Bem, o 931 ao ano 926 a.C. Esse é um período, então, da chamada monarquia unida. É um período aí de cerca de 120 anos. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos e Salomão também reinou 40 anos. Depois da morte, então, de Salomão, o reino é dividido. Durante o reinado de Salomão, nós tivemos um período, nós já vimos numa aula anterior, de apostasia. Salomão entrou em um período de declínio. Esse período do declínio de Salomão aconteceu em função, devido às suas muitas esposas, as muitas esposas de Salomão, teve 700 esposas e 300 concubinas, e logicamente, como falamos na aula anterior, isso acontecia em função de o fechamento de acordos políticos, Por isso Salomão, então, ele teve no seu harém tantas mulheres. Logicamente, com a chegada dessas mulheres no seu harém, mulheres pagãs, isso fez então com que ele se entregasse à prática então da idolatria. Então, a apostasia de Salomão devido às suas muitas esposas. Deus ficou irado com Salomão. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 9 a 13, depois você pode ler, Deus ficou irado e fala com Salomão. Deus fala que iria punir essa atitude então de Salomão. Nós vemos então Deus começando a agir. No capítulo 11 de 1 Reis, versículo 14 a 40, Deus levanta então adversários como instrumentos para punir a Salomão. Ele levanta Haddad, o Edomita, ele levanta também Rezon, o sírio ou arameu, e também Jeroboão, filho de Nebate. Tudo isso está no capítulo 11, versículos 14 a 40 do primeiro livro dos Reis. Então, nós tivemos o momento da monarquia unida, que é sobre o reinado de Saul, Davi e Salomão. Esse período foi um período áureo, muito majestoso. O período especialmente de Davi e também de Salomão. Foi um período em que o reino se expandiu muito. Para você ter uma ideia desta expansão, eu selecionei aqui uma imagem, um mapa que dá para ver esse período de expansão. Aqui nós temos então
nesse rosa que dá aí para você ver, nós temos então o reinado de Saul. Esse é o reinado de Saul que está marcado aí no mapa pela cor rosa. Logo em seguida, na cor laranja, nós temos o território que foi conquistado por Davi. Dá para você ver aí então a amplitude do território que foi conquistado então por Davi nesse laranja. E aqui em cima, em verde, nós temos então o território alcançado por Salomão. Então você pode ver que do rosa até o verde, nesse período da monarquia unida, então houve um período de expansão muito grande, especialmente aqui no período de Salomão, você vê nesse verde que vai e conquista terras muito distantes, terras bem longínquas. Então foi um período de muita expansão no domínio então de Salomão, né? Logicamente, então, era um período então áureo. Esse período então de expansão territorial de Salomão trouxe um período então de muita prosperidade. É nesse contexto então que Salomão não precisou dedicar-se então às guerras. O reino estava relativamente em paz. O seu reinado foi marcado em parte pela paz. Qual era a função então de Salomão nesse período? A função de Salomão nesse período, o trabalho de Salomão era proteger e ampliar o Estado e também conservar o Estado de forma unida. Os investimentos, então, já que não eram para a área militar, já que estavam em relativa paz, os investimentos, então, foram direcionados para construções, projetos arquitetônicos grandiosos, como, por exemplo, a construção do templo, os palácios, enfim, a construção marcou muito o reinado de Salomão. Logicamente, para que todas essas construções então acontecessem, a população então pagava um alto preço, com altos impostos. Impostos pesados foram determinados então sobre a nação, além também da exigência da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos então para o projeto do rei. Bem, isso então fez com que a carga tributária então fosse elevada, né, nesse período. Além disso, para manter também todo o luxo daquelas mulheres que foram sustentadas por Salomão no seu harém. Você imagine para manter todo aquele luxo, né, que acontecia então nesse período. Logicamente, então a carga tributária ela teve que ser aumentada. Bem, diante disto, então, nós vemos então a carga pesada de Salomão. Você tem na revista, no ponto 1, quais foram as principais causas então da cisão. O descontentamento já vinha do período então de Salomão, né? A carga pesada de Salomão. Isso gerou então, depois da sua morte, o descontentamento foi aumentando e isso gerou então a cisão, a divisão do reino. As tribos já vinham insatisfeitas, né? As tribos com Judá e Benjamim, ela já vinha desde um período anterior. Nós já vemos isto em Juízes 8, por exemplo, e isso então, esse descontentamento que remontava então a um período anterior, foi se acirrando de uma forma muito grande, de forma então que isso gerou a insatisfação então das 10 tribos do Reino do Norte e gerou então esse descontentamento, começou então a ser questionado. Salomão morreu no ano 931 a.C. e o sucessor dele foi seu filho Roboão. O seu filho Roboão passou a ser questionado pelos líderes de Israel, que estavam sendo comandados por Jeroboão nesse período, esse questionamento. Eles começaram então a questionar sobre a opressão do povo. O povo então pediu que Roboão diminuísse os trabalhos pesados e Roboão foi ouvir os conselhos. E ele ouviu os conselhos dos mais jovens e os mais jovens disseram para aumentar a carga tributária. A revista, inclusive, comenta os maus conselhos dos amigos de Roboão. Os mais jovens disseram para aumentar a carga tributária, certamente movidos, então, pela insensatez, né? Certamente movidos, então, pela falta de experiência, enfim.
eles então aconselharam aumentar a carga tributária. Os mais idosos, eles aconselharam a diminuir a carga tributária, pois assim Salomão teria o povo sempre consigo. Bem, Roboão deu ouvido aos mais jovens e aumentou então a carga tributária. Aqui nós aprendemos então, e a lição faz uma aplicação sobre a questão dos conselhos, o cuidado que nós devemos ter com os conselhos. Conselhos são importantes. A falta de sábios conselhos pode levar uma pessoa ao declínio moral, ético e também espiritual. Por isso é importante você ter amigos e ter pessoas próximas a si para lhe dar bons conselhos. E quando eu digo bons conselhos, não quer dizer apenas os conselhos que nós queremos ouvir. É importante nós termos amigos e pessoas próximas a nós que falem verdades que nós precisamos ouvir. Nós precisamos, embora seja raro, seja difícil você encontrar verdadeiros amigos nos dias atuais, mas é importante e ainda eles existem. Todos nós precisamos de mentores, de pessoas próximas a nós, iguais a nós, que falem verdades que nós precisamos de ouvir. Portanto, a importância, então, dos bons conselhos. Bem, depois nós temos os erros de Salomão, na segunda parte, que está incluído também a repetição. Os erros de Roboão incluem os mesmos erros de Salomão, ele repete. Salomão aumentou a carga tributária e Roboão deu continuidade. Então ele prosseguiu em seguir os erros de Salomão, né? E não ouviu os conselhos então que deveria ter ouvido. É dentro desse contexto então que começa o declínio de forma mais acirrada deste período. Quando Roboão subiu ao trono, ele tinha 41 anos. Ele reinou 17 anos no Reino do Sul. Era um homem, então, maduro. Era um homem relativamente maduro, mas não em experiência e sensatez. E isso provou quando ele não ouviu os conselhos, então, dos mais idosos. Ele demonstrou, então, despreparo quando acatou os conselhos dos jovens. Ele também demonstrou insensatez, além de despreparo, insensatez, né? Para ocupar aquela posição tão importante que ele encontrava. Bem, quando ele optou então pelo conselho dos mais jovens, o que foi que aconteceu? Ele assinou a sua própria sentença. As 10 tribos rebelaram-se sob o seu domínio e ficaram apenas 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Bem, aí nós temos então a terceira parte do nosso comentário falando sobre o reinado e a idolatria de Jeroboão. Bem, então quando foi proposto para Roboão a diminuir a carga tributária, ele não aceitou. As tribos do norte, 10 tribos do norte, lideradas por Jeroboão, se rebelaram. E então agora a nação de Israel se constituiu em 2 nações, o Reino do Norte e o Reino do Sul. É o que nós chamamos então de a divisão do reino. A divisão do reino. Veja aqui neste mapa que eu também selecionei para você ver então a divisão então do reino. Deixa eu ver a melhor forma aqui de nós selecionarmos então essa imagem, né? Não sei se é possível, mas dá para você ver aí que nessa parte rosa aqui embaixo, né? Nessa parte rosa aqui embaixo, nós temos então o reino de Judá. Nessa parte azul, né, nós temos então aqui o reino do norte. Então ficou o reino do norte nessa parte azul e ficou o reino do sul nessa parte rosa. Dá para você ver que o reino do norte então ficou bem maior. Então, esse foi a divisão então do reino, o reino do norte e o reino do sul. Bem, o reino do norte, falemos então agora, é bom lembrar que o Jeroboão, né, ele fundou então o reino do norte. O Jeroboão, ele já tinha tentativas, né, de
insatisfação, já tinha insatisfação no reinado de Salomão, mas ele foi punido, né? Jeroboão era filho de Nebate, ele pertencia à tribo de Efraim. Ele foi o primeiro rei do Reino do Norte e reinou por 22 anos. Ele, inclusive, quando jovem, ele serviu ao rei de Salomão, ao reinado de Salomão. O rei Salomão se agradou do seu trabalho e nomeou Jeroboão como um dos servos da tribo de Judá, o chefe das tribos de José, como chefe dos servos da tribo de José. Isso está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 28. Então ele conhecia muito essa questão dos impostos, como é que funcionava. Ele era um homem de vigor, de habilidade, laborioso, mas durante o reinado de Salomão, ele, já mesmo demonstrando insatisfação, né, ele então, Salomão ficou sabendo disso, desses seus pensamentos, e Salomão tentou matá-lo. Isso está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 40. Mas não teve sucesso, porque Jeroboão se refugiou no Egito e só retornou depois da morte de Salomão. Depois da morte de Salomão, ele retorna. O profeta Aías já tinha profetizado, comunicado a Jeroboão, que Deus o havia escolhido para liderar as tribos então do Reino do Norte. Logicamente, era então Deus punindo a nação por tais acontecimentos, né? Era Deus punindo a nação por tais acontecimentos. Logicamente, então, nós vimos que a divisão ela foi conduzida, logicamente, por uma ação de Deus. Deus tinha falado que seria um castigo contra a casa de Davi, né? Essa seria a causa principal. As causas secundárias foram os pesados impostos, a insatisfação do povo, a questão também do ciúme tribal, que já tinha suas raízes lá no tempo de Josué 22, Juízes 8. Então, o ciúme tribal, os pesados impostos foram as causas secundárias. A causa principal da divisão foi exatamente o castigo divino contra a casa de Davi. Bem, então aconteceu a divisão então do reino. Então Jeroboão ficou no reino do norte e Roboão ficou no reino do sul, né? O reinado de Jeroboão no reino do norte, ele foi o fundador do reino do norte. Ele instalou o culto do bezerro, a religião do Egito, foi a religião principal, né, do reino recém-formado, que foi o reino do norte. O bezerro, então, foi muito utilizado nas práticas de adoração do reino do norte. O culto a Baal depois foi introduzido por Jezabel. O que foi que Jeroboão fez mais? Jeroboão, ele, temendo então que o povo retornasse para o reino do sul, que estava a capital Jerusalém, ele então instalou um culto rival. Ele colocou então bezerros em Dan e em Berseba. Ele criou locais então de cultos, né? E ele também criou um sistema de sacerdócio próprio. Além de instituir então um sistema de culto rival, ele criou também um sistema de sacrifício, de sacerdócio próprio. Isso está em 1 Reis, capítulo 12, versículo 29, fala que ele pôs um Deus em Betel e outro em Dan. Isso constituiu um pecado. 1 Reis 12, 31 diz o texto que ele fez a casa dos altos, fez sacerdotes dos mais baixos do povo. Ele então consagrou pessoas baixas, sem as qualificações para serem sacerdotes. Ele também criou um calendário litúrgico, 1 Reis 12, o versículo 32, e ele estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizera, 1 Reis 12, o versículo 32. Ou seja, ele criou então um culto rival para contrapor com o culto então em Jerusalém. Então veja a atitude então de Jeroboão. As consequências da idolatria foram terríveis. O pecado da idolatria
foi um dos pecados mais comuns da nação de Israel, tanto o Reino do Norte como também o Reino do Sul, embora o Reino do Sul teve mais reis piedosos e tementes a Deus. Deus não admite, então, qualquer pecado no meio do seu povo, e Deus, então, puniu a idolatria. A idolatria, aqui nós podemos fazer uma aplicação, que a idolatria naquele tempo era curvar-se diante de deuses, especialmente os deuses Baal e outras divindades da antiguidade. Mas, nos dias atuais, nós podemos fazer aqui uma aplicação. Qual é a aplicação? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida, isto é, então, idolatria. Então, a idolatria pode ser, por exemplo, o trabalho, pode ser o casamento, pode ser o dinheiro, pode ser os bens materiais, enfim, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossas vidas. Nós devemos, então, atentar para isso. Então veja, esse é um momento muito importante da história bíblica em que há então a divisão do reino. Talvez muitos dos seus alunos não estejam afeitos a essa narrativa, a essa história. Então mostre para eles que houve a partir de então a divisão de Israel. Israel teve o reino do norte e o reino do sul. Quais foram os principais reis do reino do norte de Israel? Jeroboão foi o primeiro que causou a divisão. Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II. Veja que Jeroboão II é para distinguir do Jeroboão I, lá no início, que fez a divisão. Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca e Oséias. Então tivemos um rei no reino do norte chamado Oséias. No reino de Judá nós tivemos os seguintes reis: Roboão, que foi o filho de Salomão, Abias, Asa, Josafá, Jorão. Veja, tivemos um Jorão do reino de Israel e um Jorão do reino do sul. Jorão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Esses foram os reis, então, de Judá. Então, no reino do norte, nós tivemos 19 reis. Foram os reis, então, do reino do norte. Todos eles seguiram o culto do bezerro de ouro. Digo, o culto ao bezerro e também a Baal, né? E o reino do sul, a religião predominante, embora em alguns momentos alguns reis também adoraram ídolos, mas muitos deles serviram a Deus. Muitos desses reis serviram a Deus. Nós tivemos então 20 reis no reino do sul. É bom lembrar também que alguns desses reis eram dinastias, né? Nós tivemos no reino do norte 9 dinastias. No reino do sul, nós tivemos apenas uma dinastia, que foi a de Davi. O que era dinastia? Dinastia era a sucessão de reis de uma mesma família. Então, quando vários reis vinham de uma mesma família, de um mesmo descendente, era chamado então de dinastia. No reino do norte, nós tivemos 9 dinastias e no reino do sul, nós tivemos apenas uma dinastia, a dinastia então de Davi. Bem, então esta foi a divisão do reino. A partir de então, agora, a nação de Israel, ela se divide em consequências então dos seus pecados, em consequência da desobediência a Deus, são as causas, a causa principal, tivemos as causas secundárias, mas tudo então atendendo aos propósitos então de Deus, né? Tivemos então esse momento trágico aí da nação. Bem, concluindo, o que nós podemos afirmar? Nós podemos, então, afirmar que o pecado sempre traz a punição. É bom lembrar que aqui a história da salvação está se desenvolvendo. Nós podemos lembrar também que a história, né, da nação de Israel, ela prossegue cumprindo os propósitos de Deus. E eu gostaria também de, neste momento, relembrar alguns pontos que você deve aplicar, então, aqui aos seus alunos.
tanto no aspecto didático como também no aspecto de aplicação. Primeiro você remonte aos fatos históricos. É importante que você peça aos seus alunos para que esteja com o texto bíblico aberto, para que eles possam então acompanhar no próprio texto bíblico. Faça uma síntese então do período da história da nação, desde o período de Josué até chegar ao período do reino dividido. Depois você fale para os alunos acerca da cisão, da divisão. Mostre as causas da divisão, né? As causas da divisão. Mostre também os erros de Roboão. Dentre os erros dele está o de não ouvir conselhos. Você pode fazer uma aplicação aqui também sobre a questão de ouvir conselhos. E depois fale sobre o reinado e a idolatria de Jeroboão. As atitudes de Jeroboão no reino do norte, a idolatria, o culto rival, enfim, ele foi o primeiro rei do reino do norte. E a partir então das próximas lições, nós vamos ver então, estudar alguns desses reis e de acontecimentos do livro dos reis que está relacionado então a este período, né? Então, deu para você ver a importância do livro dos reis dentro da história bíblica. Se você tiver mapas, é importante também você estudar os mapas, você mostrar para os seus alunos a questão também dos mapas, né? Uma das coisas que Roboão fez depois da divisão, ele fortificou algumas cidades. Eu tenho aqui no mapa algumas cidades então que foram fortificadas. Essas cidades que está esse pontinho verde, né? Esse pontinho verde são cidades então que foram fortificadas por Roboão. Roboão então, de forma muito estratégica, ele então fortificou algumas cidades que estavam próximas a rotas comerciais, cidades estratégicas, né? Ele então fortificou esta cidade, né? Então, se você puder mostrar os mapas, também ajuda muito na compreensão. Tem alunos que têm dificuldades históricas, tem alunos que têm dificuldades geográficas. Às vezes você fala o nome de cidades, de localidades, alguns deles não têm nem noção de onde fica. Então, o estudo da Bíblia do ponto geográfico facilita também muito a compreensão. Algumas Bíblias hoje também já têm. Quem sabe algumas Bíblias dos alunos têm, você pode mostrar para eles. Então, situa o aluno historicamente e também geograficamente, né? Para que ele possa, então, compreender. Veja que a cidade foi Siquém, que se tornou o centro do Reino do Norte. Veja que Jeroboão escolheu cidades bem com tradições, né, que remontam ao período patriarcal. Então, leve essas questões históricas e geográficas também para os seus alunos, pois isso pode ajudar a compreensão. Lembrando que as questões históricas e geográficas não devem ser apresentadas apenas para esnobar o conhecimento, mas você deve apenas para situar o aluno e depois fazer a devida aplicação. O objetivo da escola dominical é ensinar as escrituras. Então, essas questões históricas e geográficas, o objetivo não é apenas esnobar o seu conhecimento enquanto professor, mas o objetivo é situar o aluno e levá-lo a compreender melhor as Escrituras, pois compreendendo melhor as Escrituras, terá ele melhor condições, certamente, né, de amar mais as Escrituras pelo fato de compreender e, acima de tudo, amar o Deus das Escrituras. Este é o objetivo das referências históricas e as referências geográficas. Portanto, que Deus o abençoe. Nós vamos ficar por aqui. Deu para você ver que os nossos vídeos não são muito longos. Nosso objetivo é esse e nós comentamos então Jeroboão e Roboão, o reino dividido. Que você possa estudar bem o assunto, possa orar, possa refletir, possa fazer as devidas aplicações. Leve isto para a realidade dos seus alunos. Como a divisão do reino se aplica à realidade da vida deles? Mostre a importância de ouvir conselhos, mostre o cuidado que se deve ter com a arrogância, com a exaltação, mostre o cuidado que se deve ter com a idolatria. Tudo isso são questões que podem ser aplicadas à realidade, então, dos alunos. Assim você tornará a aula
mais interessante e atrativa. Que Deus o abençoe e que as verdades da palavra de Deus estejam presentes, não somente em sua mente, mas também no seu coração e de seus alunos. Incentive os alunos a continuar lendo o livro de 1º e 2º Reis durante a semana. Se você tiver algum grupo de WhatsApp, vá mostrando algumas curiosidades, alguns pontos durante a leitura da semana para os seus alunos. Pode fazer também pequenos vídeos, dando algumas explicações sobre a leitura que eles estão fazendo durante a semana. Isso vai aumentar o seu relacionamento com a classe e o conhecimento também acerca do tema proposto. Que Deus o abençoe. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, o seu like. É a forma que você tem de nos ajudar e nos incentivar para que nós possamos continuar nesse trabalho de ensino da palavra de Deus. 1º e 2º Reis é o foco então do nosso estudo nesse trimestre. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.